Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí para o nosso módulo de improbidade administrativa? Um assunto importantíssimo para a sua prova. Ele pode ser cobrado em vários momentos. Ele pode ser cobrado dentro do assunto de direito administrativo, dentro de ética no serviço público, legislação específica, legislação extravagante. Então, é um assunto que ele gosta de passear aí pelo edital, mas sempre está presente. Então, é importante demais você conhecer, e eu vou explicar esse assunto de uma forma didática, de uma forma leve e bem aprofundada também, para você acertar todas as questões de improbidade administrativa na sua prova. Você vai gabaritar a Lei 8429, porque as questões não estão mais no texto da Lei 8429, não. O texto tem que conhecer. O texto legal não tem como fugir, tem que estudar. É legislação, então tem que conhecer realmente a letra da lei, mas as bancas estão cobrando doutrina, entendimentos doutrinários, estão cobrando jurisprudência, principalmente envolvendo a lei de improbidade administrativa. Então tem que trabalhar tudo isso daí com vocês. Então pega o material, tem muitas informações nos materiais, vai imprimindo, vai guardando. Quando for no final do curso, você pode até mandar encadernar, fazer alguma coisa, porque vai ficar um material bem esquematizado e atualizado, porque essas aulas já estão atualizadas com as últimas alterações aí envolvendo a lei de improbidade administrativa, e você vai ter um caderninho já esquematizado e atualizado para estar revisando próximo da prova. Tranquilo? Outra coisa que eu quero combinar com vocês. Tá aqui minha rede social que eu utilizo mais, o Instagram, Prof. Soares. Tem também aqui o canal de dúvidas, e eu quero que você envie a sua dúvida, quero que você entre em contato comigo, quero saber o que é que você aí atrás dessa telinha está pensando. Professor, eu estou com dúvida nisso, professor, eu estou com dificuldade em tal assunto. Quando for enviar a sua dúvida, faça uma introdução dizendo, professor, eu na aula tal, na aula 1, na aula 2, eu fiquei com dúvida nesse ponto, só poderia me explicar melhor? Então, para eu lhe ajudar, eu preciso saber a sua dificuldade. Então, o que você quiser aí mandar, pode enviar. Quiser conversar mais um pouco, professor, aquele tópico ali daquela disciplina, enfim. O curso aqui é online, mas eu quero fazer dele um online quase presencial. E para isso, eu preciso de você. Porque, como eu falei, eu quero que você acerte todas as questões na hora da prova. Só que o seguinte, tem hora que você tem uma dúvida e aquela dúvida ela trava o seu entendimento. E você vai estudando, vai passando, e aquela trava, se você não destravar, vai dificultar o aprendizado dos outros assuntos. Então, chegou um momento, vamos supor, você estudou a aula 1, entendeu tudo. Quando foi para a aula 2, já não entendeu um assunto? Para, pergunta, professor, fiquei com dúvida nisso, até você entender, aí sim, aí você continua. Para você realmente fazer a base, entender o fundamento da matéria. Combinado? Então vamos lá, vamos conhecer aqui a introdução, o fundamento constitucional, para depois entrar no texto legal. A improbidade administrativa, ela está relacionada com condutas imorais, com condutas relacionadas à corrupção, à propina, desvio de verbas, não é só isso. Improbidade administrativa não é, quer dizer, improbidade administrativa é a mesma coisa de corrupção. Não, não é só isso. A improbidade é mais ampla. A corrupção pode gerar a improbidade administrativa, mas outras condutas também podem gerar improbidade. Mas o que eu quero que você saiba é que a improbidade administrativa está relacionada com o princípio da moralidade, com a ética. Por isso que é cobrado dentro do assunto de ética no serviço público, porque o servidor público ele tem que agir de acordo com a moral, com a probidade, com os bons costumes, com justiça, honestidade. Tudo isso daí tem que estar dentro da conduta do agente público. Então, o fundamento constitucional está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que ele determina o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa parte aqui, eu vou trabalhar com vocês
em outro momento da aula para ficar mais didático. Eu não vou explicar isso aqui agora. O que eu quero que você compreenda na aula de hoje é essa parte aqui de cima com essa aqui de baixo. Estudando assim por partes, seguindo uma linha de raciocínio, você vai observar como fica mais fácil compreender. Então vamos lá. Ele diz: os atos de improbidade administrativa importarão na forma da ação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa lei é a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, e isso daqui é o mais importante, essa parte de baixo. Por quê? Porque olha o que ele diz: os atos de improbidade administrativa importarão. Aí traz várias consequências. E lá no final ele diz: sem prejuízo da ação penal cabível. Então ele está dizendo, ó, vai ter isso aqui tudo, todas essas consequências, e ainda pode ter uma ação penal cabível. O que é que a gente já pode interpretar? Já pode interpretar que o ilícito de improbidade administrativa, ele não é um ilícito penal. Por si só, a improbidade administrativa, ela não é crime. Então, muito cuidado com isso. Porque se a improbidade administrativa já fosse crime por si só, já não teria essa parte final aqui na Constituição Federal, porque sendo crime, já seria uma ação penal. Mas como a improbidade administrativa é um ilícito civil, eu vou entrar com ação civil e ainda pode existir uma ação penal também relacionada à improbidade administrativa. E ainda pode ter também, sabe o quê? Um processo administrativo. Então, olha como esse assunto é importante. O servidor ele pode responder um processo administrativo, um processo civil, uma ação civil e um processo penal através de uma ação penal. Um assunto importantíssimo. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vai determinar que improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil e política, porque muita gente pensa que improbidade administrativa é crime. E a própria mídia, os próprios jornais, eles colocam isso. Às vezes, deputado tal, senador tal, foi condenado por crime de improbidade. Não, ali está errado. Improbidade administrativa é um ilícito de natureza civil e política. Mas pode ser crime, a conduta do agente público também pode ser crime? Pode sim, e eu vou demonstrar para você agora. Aqui, ó. Lei 8.429 diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, isso daqui é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. O servidor público que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício vai responder uma ação civil de improbidade administrativa. Mas espera aí, olha aqui, olha o Código Penal. Lá quando ele trata de crimes contra a administração pública, no artigo 319 diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Olha, se não é a mesma coisa. Então, o servidor, além de cometer improbidade, acabou também de cometer um crime. Um crime contra a administração pública. Nesse caso, ele vai responder uma ação penal aqui. E como eu falei, ele ainda pode responder um processo administrativo também, pela essa conduta dele. Então, cuidado com isso daí. Bora aprofundar um pouquinho aqui. Sabe o que é que a banca CESP, ela perguntou uma vez? Ela perguntou o seguinte: se isso daqui, por exemplo, o servidor responder uma ação civil de improbidade e uma ação penal pela mesma conduta, não seria bis e idem. Foi isso que a banca perguntou, se não seria bis e idem. E sabe o que foi a resposta?
A resposta foi que a banca CESP disse não. E o que é o correto é o que a doutrina e jurisprudência também entende. Não existe bis e idem. Professor, o que é bis e idem? Bis e idem é quando ele determina que a pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo ato. Mas aqui, você não está sendo punido duas vezes. Seria punido duas vezes se, por exemplo, fosse duas ações civis. Mas é uma ação civil e uma ação penal. São dois atos diferentes. Um está na Lei 8.429 e o outro está no artigo 319 do Código Penal. Então, não é bis e idem. Beleza. Olha como isso é importante. CESP 2013, Tribunal de Contas do DF. O ato de improbidade que, em si, não constitui crime, caracteriza como ilícito de natureza civil e política. Certo ou errado? Certíssimo, né? O ato de improbidade que, em si, não constitui crime, caracteriza como ilícito de natureza civil e política. Tranquilo. Agora vamos conhecer quem é que pode praticar improbidade administrativa. Logo de cara, agentes públicos. Ok, isso aí é o correto. Não é todo mundo que vai poder praticar improbidade administrativa, mas o agente público é, lógico, a pessoa ali que está mais propensa a cometer improbidade administrativa. Mas aqui você precisa ter cuidado. Por quê? Porque a lei, ela trouxe um conceito amplo de agente público. Ela engloba aquele que não recebe remuneração, aquele que está de forma transitória. Por exemplo, o mesário trabalha na eleição só no domingo ali, não recebe remuneração. Mas ele é um agente público naquele domingo? Sim. Ele pode cometer improbidade administrativa? Sim. Então, cuidado com isso daí, porque as bancas vão fazer pegadinhas relacionadas a isso. Ah, a pessoa não recebe remuneração, então não pode cometer improbidade. Não tem nada a ver com isso. Olha o que diz a lei. Reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição. Olha aqui quem é que entra. Entra deputado, entra senador, entra o prefeito, entra o vereador. Nomeação em caráter efetivo, nomeação em comissão, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Esse artigo anterior, ele vai falar as entidades da administração. Então, nesse caso, você percebe que o conceito é amplo. Ele envolve aí aquele que é transitório, aquele que não recebe remuneração, aquele que está através de uma eleição, de um mandato, contratação. Então, o agente público, para a lei de improbidade, o conceito é muito amplo. Agora, você precisa tomar cuidado. Por quê? Principalmente aqui, na eleição. Por quê, professor? Porque o STF, ele entende, e o STJ já vinha entendendo já dessa forma, mas agora o STF, em 2018, também pacificou o entendimento dele, então isso é muito importante para a sua prova, que é o quê? Presidente da República não responde por improbidade administrativa. Cuidado. Eu expliquei, tá nem com muito tempo não. Deputado, senador, prefeito, vereador, governador, responde sim. Responde por improbidade administrativa. Dos agentes políticos, apenas o presidente da República não responde por improbidade administrativa. Olha o que diz o julgado do STF. Os agentes políticos, aqui entra deputado, aqui entra o governador, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que se submete tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. O presidente da República, ele não responde por improbidade, vai responder só pelo crime de responsabilidade. Já os demais agentes políticos podem responder por improbidade e também pelo crime de responsabilidade. Então, cuidado com isso. Segunda observação importante, o estagiário.
uma decisão aqui do STJ, o estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente remunerado ou não, está sujeito à responsabilização por ato de improbidade administrativa. Olha a maldade que fizeram com o estagiário. A pessoa está lá, não está recebendo nada, vai passar 6 meses, vai passar 1 ano, e pode responder por improbidade, professor? Pode, mas também ela só vai responder se ela fizer alguma coisa errada, né? Se ela trabalhar certinho, não desviar a conduta dela, não cometer algum ilícito, ela não vai responder por nada. Agora, se ela começar a receber propina para facilitar algum processo, alguma informação dentro da administração pública, vai responder por improbidade? Vai. A banca vai induzir o aluno ao erro nessa questão da remuneração. A questão do caráter transitório, mas é só você lembrar, até o mesário, que é um dia que ele trabalha, de domingo. Mas ele é agente público, sim, ele é chamado de agente público honorífico. É a mesma coisa do jurado, mesário, são classificados agentes públicos honoríficos. O estagiário também pode responder por improbidade administrativa. O conceito é muito amplo, não dá para excluir muitas pessoas desse conceito, não. Tranquilo. Outra questão aqui. Estudante maior de 21 anos de idade, que estagia sem remuneração, olha a questão, olha a maldade, questãozinha, ó, 2019 da CESP. Em uma empresa pública estadual, estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para oferir vantagem econômica indevida. Certíssimo aqui. Como assim, professor? O seguinte, o estagiário. Geralmente o estagiário ele trabalha em tribunais, é o local onde encontra um grande número de estagiários, no Ministério Público também. E nesses locais você tem contato direto com o processo. E muitas vezes o estagiário pode ter alguma influência, alguma interferência nisso, no andamento do processo, e ele pode receber um dinheiro, alguma empresa, alguma pessoa interessada, dá um dinheiro, ó, pega esse processo aí, coloca ele na frente dos outros, bota para o juiz assinar logo, bota para o promotor dar logo uma olhada. Então ele pode fazer isso daí. Se ele fizer, vai ser improbidade? Sim, será improbidade. Ah, mas o estagiário está aqui de forma voluntária, ele não está recebendo nada. Sim, agora só porque ele está de forma voluntária, ele pode cometer irregularidade, também não é assim não. Pior ainda, se ele está lá de forma voluntária para aprender, aí é que não deveria fazer realmente coisa errada. Tranquilo? Então essa daqui você já vai acertar na sua prova. É muito cobrado. Cobrar do estagiário e cobrar essa questão da remuneração, como foi nessa questão da CESP aqui. Tranquilo. Mas não é só o agente público que pode responder por improbidade administrativa. Tem mais uma pessoinha. Quem? Os particulares. Para o direito administrativo, particular aqui não é agente público. Mas aqui você tem que tomar muito cuidado, porque não é qualquer particular que pode responder por improbidade administrativa. Você, aí em casa, na sua casa aí, que não tem nenhum cargo público, que está estudando para concurso, que não trabalha na administração pública, você pensa, professor, como é que eu vou responder por improbidade administrativa? Não queira nem saber, e não vá nem responder por isso, não. Mas é o seguinte, você hoje, aí na sua casa, é muito difícil você ser responsabilizado por improbidade administrativa. Por quê? Porque você é um particular. E o particular, para ele responder por improbidade administrativa, tem que existir 3 condutas. Quais são essas 3 condutas? Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou passar uma dica. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, a dica que eu criei é essa daqui, da caneta BIC. Como assim, professor? Caneta BIC. O particular, ele só vai responder por improbidade administrativa na caneta BIC, se ele se beneficiar, se ele induzir ou se ele concorrer para a prática do ato. Olha aí, dica boa, hein? Particular
só responde por improbidade administrativa na caneta BIC. Essa dica eu criei, a primeira aula que eu ministrei como professor, uma aula teste que eu ia realizar em um cursinho, foi de improbidade administrativa. E aí foi até meu pai que criou esse bizu, que ele estava assistindo a minha aula teste. Então, guarda ele aí. Particular. Como assim, professor? Me explique. Como é essa questão aí de caneta BIC, como é essa questão... Vamos imaginar, como eu disse, você na sua casa aí, muito difícil responder por improbidade. Mas o porquê que é difícil? Porque você não tem acesso à administração pública. Agora, se uma pessoa chega para um agente público e diz, agente público, pega aí o trator da prefeitura e leva lá para minha propriedade, está começando o inverno agora, eu quero fazer lá uma plantação, mas eu não vou pagar nada não. Mas pega aí o trator e manda para lá, fazer um serviço em particular meu. O trator da prefeitura para fazer serviço particular de alguém? Não. O trator da prefeitura é para fazer o interesse público. Então, nesse caso, a pessoa está se beneficiando? Sim. Está cometendo improbidade? Sim. Induzir é a pessoa chegar para a gente, rapaz, bora, faz aí, recebe esse dinheiro, é bem melhor, tu me ajuda que eu te ajudo, né? Quando a pessoa diz isso é porque já está com, às vezes já está com má intenção. Ele está induzindo o agente público a cometer aquele ato de improbidade. Pode responder? Vai responder por improbidade. Concorra. O que é concorrer? É ajudar. É dizer, bora, eu vou contigo. Se é para fazer a coisa errada, então bora nós dois. Então, beneficiar é ele ter o benefício do ato de improbidade. Só lembrar, para pegar o trator, na propriedade dele fazer um serviço particular. Induzir é ele vai, rapaz, faz. E concorrer é ele ajudar para a prática do ato de improbidade. Isso é bem interessante, porque eu trabalho com legislação e eu gosto muito dessa área, dessa parte de estudar a legislação e analisar como são as questões, como está mudando aí as questões, novo cenário que as bancas estão cobrando. E o que eu estou percebendo, isso é em todas as legislações, é que as bancas estão cobrando questões interpretativas. Como assim? A banca dificilmente vai chegar na sua prova e colocar esse texto aí da lei. Ela vai trazer uma história, vai falar, João recebeu um dinheiro e induziu um agente público a cometer improbidade e tal. Ela vai tentar trazer uma historinha para você observar se aquela pessoa cometeu improbidade ou não. Eu lembro de uma questão, não estou lembrando aqui de cabeça qual é a banca, mas que dizia isso. O que a questão dizia? Dizia que o prefeito recebia um dinheiro e aí ele entregava o dinheiro para um funcionário dele, acho que era o motorista, se eu não me engano, e o motorista depositava o dinheiro na conta da primeira-dama. Aí perguntava quem é que respondia por improbidade administrativa. E a questão deixava bem claro que o motorista sabia a origem do dinheiro, não ficava com nada, ele simplesmente pegava o dinheiro, depositava na conta da primeira-dama e pronto. Aí perguntava quem respondia. Muitos alunos marcaram prefeito e primeira-dama. Mas o motorista, ele não está ajudando, não. Ele não está concorrendo para a prática do ato. Ele está se beneficiando? Não, ele não está recebendo nada. Ele está induzindo? Não, ele não está dizendo, prefeito, faça isso. Mas ele está concorrendo, ele está ajudando. Ele sabe que o dinheiro é ilícito e o prefeito entrega para ele, ele deposita na conta da primeira-dama. Então, você está observando aí? São questões desse tipo que pode vir na sua prova. E você vai ter que interpretar. Por isso que o curso aqui eu falei para você que é completo. Porque eu não vou simplesmente estar aqui, lendo a lei com vocês, de jeito nenhum. Vamos tratar do texto da lei, mas vamos também tratar essas questões interpretativas. A banca colocar você para pensar na hora da prova. E aí você vai ter que aliar o seu estudo de direito administrativo com a interpretação de texto, que foi no caso dessa questão. Então, analisa com calma as questões de improbidade administrativa. Uma observação importante nesse assunto aqui é uma decisão aí que já foi muito cobrada em prova, que fala o seguinte, decisão do STJ. É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Como assim, professor? Me explique. O seguinte, o particular, ele só responde por improbidade quando?
beneficia, induza ou concorra. Ele recebeu o benefício de quem? De um agente público. Ele induziu quem? Um agente público. Ele concorreu para quem? Ele ajudou quem? Um agente público. Então, nesse caso, o particular, vai existir sempre um agente público. Vai ter sempre a figura aqui do agente público. Então, não pode existir uma ação de improbidade exclusivamente com o particular. Tirar o agente público. Não, o agente público não responde. Essa ação vai ser só com o particular. Não pode. Tem que estar os dois. Não foram os dois que cometeram? Então, é isso que diz essa jurisprudência, muito cobrada em prova, conforme tem aqui essa questão bem recente, de 2019. Diz o seguinte: as disposições da lei de improbidade administrativa são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Até aqui está correto. E você tem que tomar muito cuidado, e eu vou ensinar aqui também no curso isso para vocês, resolver questões, analisar as questões, ter uma visão crítica sobre as questões, porque é uma questão onde tem um texto muito grande, você tem que analisar por partes. Então, essa parte aqui está correta. Mas será que o restante está? Vamos analisar. Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a propositura de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular cujos atos importam enriquecimento ilícito. Está errado. O STJ diz o contrário. O STJ diz que é inviável, que não pode a propositura de ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Tranquilo? Para finalizar a aula de hoje, a última observação é o seguinte: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Como assim, professor? Me explique. É o seguinte: vamos supor aqui que o João cometeu improbidade. O João é agente público. Só que o João veio a falecer, e aí o ato de improbidade dele gerou um prejuízo de R$1 milhão aos cofres públicos. E agora, a administração pública vai atrás desse dinheiro através dos herdeiros. Vai buscar de alguma forma recuperar esse dinheiro. E ela observou que o João deixou uma herança de R$500 mil. E agora, o que é que deve ser feito? Deve ser feito o seguinte: os herdeiros, o sucessor, ele só vai responder até o limite do valor da herança. Tipo assim, eu vou pegar o que ele deixou e o que ele está devendo e descontar. Se sobrar alguma coisa, fica para os herdeiros. Se não deu para pagar, a administração pública não pode cobrar dos herdeiros. Como assim, professor? Nesse caso aqui, ó, ele está devendo R$1 milhão, deixou 500 mil de herança. A administração pública vai pegar os 500 mil de herança e pronto. Não pode cobrar o restante dos herdeiros. Vou dar outro exemplo, a questão, vamos supor, aqui mesmo, ele deixou ia ter que fazer um ressarcimento de R$1 milhão para a administração pública e deixou uma herança de R$2 milhões. Nesse caso aqui, agora, a administração pública ela vai atrás do dela, né? Vai pegar R$1 milhão aí dessa herança, e o outro, restante R$1 milhão, vai ficar com os herdeiros. Então, tranquilo, é o que eu falei. Os herdeiros não vão entrar naquela briga. Não, quem fez a conta aí foi ele, tire aí do que ele deixou. É o que trata a lei. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, só vai responder até o limite da herança. Como eu falei, deu para pagar, o que sobrou fica para os herdeiros, pronto. Não deu para pagar, também fica por ali, a administração pega e o restante não vai poder cobrar dos herdeiros. Tranquilo? Então, com isso, finalizamos aí nossa primeira aula. Muitas dicas, muitas informações. Tem que parar, tem que analisar, tem que revisar. E como combinado, qualquer dúvida pode entrar em contato. Forte abraço a todos e bons estudos.